noite. Vamos orar aqui para que Deus nos abençoe e nos dê direção. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu clamo a Ti da Tua graça e a Tua presença. Clamo a Ti, Senhor, da Tua unção e da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Papai querido, pelo Teu poder e a Tua graça, pela Tua mão, Senhor, e a Tua misericórdia, eu peço a Ti, Senhor, abre a nossa mente para entender e receber a Tua palavra, no nome de Jesus. Senhor, quebra todo ladrão da palavra, todo aquilo que quer roubar, Deus, a palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, no versículo 22, no versículo 22, vai falar sobre a história de Balaão. Balaão e Balaque. Balaque e Balaão. Balaque, o rei dos Moabitas, né? Moabitas vem das filhas de Ló lá, né? Amon e Moabe. Moabita e Amonitas. Vamos lá. No versículo 1. Eu vou pular alguns versículos. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. E viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel, pelo que Moabe disse aos anciões. Dos medianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto haver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Irmãos, olha só. O Balaão já vai aparecer aqui na história. Já no versículo 5 ele aparece. O que está acontecendo aqui? O Balaque é o rei lá dos Moabitas. Aí o nosso povo, povo de Deus, de Israel, vai habitar lá perto da terra deles. E aí ele já começa a ficar com medo, né? Está contando uma versão da história aqui, pela visão do rei, Balaque, e pela visão do profeta, do Balaão. Mas é uma história tão interessante, tão transformadora, que quando a gente fica só ouvindo, você fala assim, não, o Balaão é o falso profeta. Mas é uma história tremenda do trabalhar de Deus, daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Muitas vezes os caminhos que Ele vai usar. No versículo 5 fala assim: este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, nas terras dos filhos do seu povo. Chama-lo, dizendo: eis que um povo saiu, ele está falando do povo de Israel, eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está de fronte de mim. Vem, pois agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais numeroso é do que eu, para ver se poderia ferir, e lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Presta atenção na história. O que o rei está falando? O rei Moabita. Vem um povo aqui, esse é o povo de Israel e tal, e eles estão parados aqui, e são muita gente, eu estou com medo deles. Vem aqui e amaldiçoa eles. Qual é a história do Balaão? Vou falar sobre o Balaão. A história aqui é sobre o Balaão. Balaão está na contramão. Ele é conhecido por um profeta que alguém vai lá e paga ele, e ele profetiza o que a pessoa quer. Ele é conhecido como um que fazia artes mágicas lá e ensinava coisa errada, algumas coisas pagãs. Então, ele era conhecido. E o rei chama ele lá. Olha só. Pelo fato dele cruzar
com o povo de Israel, ele cruza automaticamente com Deus. E aí é a hora que entra a nossa história. Presta atenção. No versículo 7. Então foram-se os anciões dos Moabitas, os anciões dos Medianitas. Olha o que é que fala aqui no versículo 7. Com o preço dos encantamentos nas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhe disse, passai aqui falaram as palavras de Balaque. E ele disse, passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse, irmão, vamos lá. O que eles estão falando aqui? O versículo 7. Nossa história começa aqui, ó. Eles foram lá, mas eles já foram com dinheiro das adivinhações, né? Fala exatamente aqui no versículo 7, com o preço dos encantamentos. Era o termo que eles usavam, né? Para quem tinha essas revelações e tudo mais. Encantamento, vidente. Aí ele fala assim, ó. Veio Deus a Balaão. Não é outro Deus, é o nosso Deus. Por que aconteceu isso? Porque ele cruzou com o povo de Israel. E ele tinha capacidade lá e foi falar com Deus. Mas estava de qualquer jeito. O que Deus quer fazer comigo se eu estou de qualquer jeito? Quer criar um caminho para alcançar a minha vida. E o Balaão está aqui. Cruzou com a história de Deus, com o povo de Deus. Aí Deus entra no negócio. Olha só a história dele. E veio Balaão e disse, e veio Deus a Balaão. Deus vem até Balaão. Quem são esses homens que está contigo? E Balaão, irmão, parece que Deus não sabe quem é, não parece? Quem são esses homens que estão contigo? Parece até que Deus não é onipresente ou onipotente. Irmão, ele está pedindo satisfação para o Balaão de quem são, o que está acontecendo ali naquela história, o que tem a ver aquela história. Não, me dá satisfação aí. O que esses caras estão fazendo aqui? Aonde isso vai levar? Presta atenção. Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo, eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Agora, amaldiçoa-me porventura. Poderei pelejar contra eles e lançarei fora. Irmão, olha só. Deus veio falar com ele. Ele não era um profeta convertido. Ele era uma pessoa que tinha um dom ali, uma capacidade, e a história começa aqui, e Deus vem falar com ele. Ó, quem são esses aí? Aí começa a história do Balaão. O que é isso aqui? Ele está indo fora da mão. Versículo 12. Então disse a Balaão, não irás com ele, nem amaldiçoará a este povo, porquanto bendito é. Irmão, olha só. Deus começa a falar verdadeiramente com Balaão. Ele começa a ouvir a voz de Deus. Ele já era conhecido por ser um profeta aqui da época. Ele não tinha um compromisso real e verdadeiro com Deus. E o Balaque chama ele. E aqui ele começa o compromisso real e verdadeiro com Deus. Isso aqui é mais ou menos a história do Paulo. A gente vai ver já já. E ele começa a falar com Deus. Deus, você não vai lá não. Não vai amaldiçoar o povo. Não irás com eles e nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, ide a vossa terra. Porque, versículo 13. Porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Então ele fala ao Senhor, né? Mas ele estava... Já o anjo vai falar dele aqui.
E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou-se vir conosco, porém Balaque prosseguiu ainda em enviar os príncipes mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão. E disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir, porque grandemente, olha só, vai falar de dinheiro de novo. Porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disser. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e de ouro, não poderia transpassar o mandato do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Irmãos, ele está falando aqui só com palavras. Porque depois ele vai ter um encontro aqui com o anjo, aqui, a jumenta e tudo mais. Só que ele está tendo aqui falando só de palavras. Porque eles já sabiam que ele era conhecido por fazer isso. O que nós precisamos entender? Que quando tem um encontro real com Deus, as coisas são transformadas. Vamos continuar aqui. Depois logo também aqui. No versículo 20. Eles estão insistindo, pula para o 20 aí. Então, veio, pois, o Senhor. Ele vai falar com Deus aqui. Aí Deus vem e fala com ele. Eles estão insistindo. Que ele vá lá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu disser. Meu irmão, o que eu preciso entender? O que Deus quer trazer para mim e para você? Deus primeiro falou: não vai. Aí, de tanto eles insistirem, Deus falou assim: você pode ir com eles, mas você vai falar o que eu disser. Irmãos, ele estava na contramão. Deus começa a falar com ele, e ele fala assim: você não vai com eles não. Você não vai amaldiçoar esse povo, que esse povo é bendito. Então quer dizer o quê? Ele não conhece o povo de Deus, não conhece o povo de Israel. Mas Deus se manifesta para ele. Então o que eu preciso entender? Tem coisa que nós não conhecemos. E muitas vezes eu posso estar na contramão de alguma coisa. Deus vai vir com a palavra dele para mim e para você. E se revelar a nós de uma maneira que nós entendamos. Para que eu faça aquilo que Deus está orientando. No versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã e abardou sua jumenta e foi-se com o príncipe de Moabe. Versículo 22. Aqui começa Deus se apresentar para ele de uma maneira mais clara. Olha só. Tá bom. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele, e viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e de uma outra parede a outra banda. Irmãos, presta atenção. Deus não falou com ele? Você não vai com eles. Aí no versículo 20, pode. Aí Deus falou, eles estão insistindo, pode ir com eles. Mas quando chegar lá, você vai falar o que eu disser. Você vai me obedecer.
no meio do caminho se acendeu a ira do Senhor. Por que se acendeu a ira do Senhor? Será que o coração dele se corrompeu por alguma coisa? Ele não tinha tido uma transformação? Deus vai se manifestar na necessidade que eu preciso. Às vezes, eu e você queremos um anjo para nos salvar. Você fala, Deus, podia o Senhor mandar um anjo aqui agora. E muitas vezes Deus vai mandar um anjo porque eu não estou enxergando. Muitas vezes nós não estamos enxergando. Qual foi a conduta que Deus teve que ter com ele? Um momento de ira e a manifestação do anjo. O anjo cercou a jumenta, aí ele colocou uma barreira de vinha de um lado, do outro, para ele não ir para lá e não ir para cá. O que eu preciso entender com isso? É a punição de Deus? É o castigo de Deus? Não, claro que não. É o amor e a misericórdia de Deus com a minha e com a sua vida. Por quê? Eu estou indo num caminho, não estou enxergando. A jumenta está indo, aí mudou para cá. Mudou de novo para cá. Aí o anjo cercou, ficou como adversário, cercou aqui e foi para um lado. O que ele fez? Foi bater na jumenta. O que eu preciso entender? Muitas vezes vai surgir situação na minha e na sua vida para que eu escolha o que fazer. Por que ele não mandou alguém com autoridade? Ó, você está obrigado a fazer isso e pronto, vai ter que fazer. Não, ele mandou. Deus usou o anjo foi lá, cercou a jumenta e usou a jumenta para falar com ele. Por quê? Porque a jumenta não tinha autoridade. Ele precisava ouvir alguém que não tinha autoridade. Por quê? Porque é uma questão de escolha. Aí chega uma voz mansa e fala assim, ó, não faz isso não. Vamos lá. No 25, e vendo, pois, a jumenta, versículo 25. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou contra a parede. E apertou contra a parede o pé de Balaão. Pelo que tornou a espancá-la. O que eu preciso entender? Que muitas vezes está surgindo situação que eu estou achando. Que eu estou achando que é o inimigo. E é Deus nos cercando. É Deus colocando uma parede de um lado, uma parede do outro, para eu não desviar para cá, para eu não desviar para lá. Ah, é a punição de Deus. Deus não me ama. Não, Deus está salvando a minha e a sua alma. Porque muitas vezes deixa eu, na minha conduta, não vai servir. O que ele vai fazer? Vai colocar um anjo para nos cercar e para nos dar direção. Às vezes eu quero... Vamos ver o anjo de Deus na nossa vida e ele vai vir para se manifestar na nossa necessidade. Deus vem com poder e vai fazer assim, não vai virar para a direita, não vai virar para a esquerda. Deus já tinha falado com ele, ó, pode ir com esse povo, a primeira vez não vai não. Ó, mas você vai lá e vai falar o que eu disser. Aí o que ele fez? Se manifestou para que o temor tomasse conta dele. Olha só. No 27, vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão se acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, que te fiz eu? Que me espancastes estas 3 vezes. A jumenta falou com ele. Olha só. Me espancaste essas 3 vezes. E Balaão disse à jumenta, por que zombaste de mim? Tomara que tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão, porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que foi tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu, não. Então, olha só. O que nós precisamos entender? Deus usou um animalzinho para falar com Balaão. Deus vai usar qualquer situação para falar comigo e com você, para nos livrar. O que o Balaão fazia? O Balaão cobrava, o Balaão recebia dinheiro, não conhecia o povo de Deus, estava ali, mas teve um encontro com Deus e vai ser mais forte ainda aqui. Presta atenção.
Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria, e ela deixaria com vida. Irmão, presta atenção. O anjo ia poupar a jumenta, ia matar ele. O que ele fala com ele aqui? Ele ouviu a voz de Deus. Deus se manifestou para ele, que não conhecia Deus, que não conhecia nada. Deus vai se manifestar para mim e para você e vai nos dar a direção. Mas o que eu preciso prestar atenção nos sinais? Estou insistindo aqui de novo. Estou insistindo aqui, não sair daqui, estou insistindo. Aí a jumenta: não, filho, vem para cá. Tem um anjo ali. E ela olhava assim, né? Vai que ela olhava assim, né? Porque os cachorros, quando eles sentem o cheiro de algum... né? O cachorro, quando sente o cheiro de alguém... O meu cachorrinho... Tem um outro cachorrinho do outro lado, assim. Do lado esquerdo, assim, de casa, assim. Aí ele fica assim, né? Tem alguma coisa ali. Ele sente o cheiro do outro cachorrinho lá. O que eu preciso entender? Deus vai cercar o meu caminho. Deus vai cercar o nosso caminho para eu não ir para a direita e para eu não ir para a esquerda. Ele vai me obrigar? Vai me obrigar? Não. Me deu o livre-arbítrio? Sim. Mas eu estou buscando a Deus. Eu entrei aqui na direção de Deus. Ele entra no povo de Israel aqui. Entra na direção de Deus. Irmãos, o que acontece aqui? Deus vai cercar ele. A jumenta viu e eu não vi. A jumenta viu e você não viu. A jumenta está vendo, o animalzinho está vendo e eu não estou enxergando. Aí o anjo fala assim, então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes, porquanto, metade do versículo 32, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Ele falou a verdade, mas ele estava ouvindo a voz de Deus. Deus falou com ele, não falou? Não vai com esse povo não. Balaque, avisa lá pro Balaque que eu não vou não. Voltaram, mandaram outros com mais dinheiro, né? Que fala aqui, com mais bens e tudo mais, para ele ir. Não vou não. Aí Deus falou: não, pode ir, mas você vai fazer o que eu disser. Irmãos, o que eu preciso entender? Aí no meio do caminho as coisas não vai acontecendo. Está acontecendo isso aqui, está acontecendo isso aqui, mas ele estava ouvindo a voz de Deus. Chega a hora de se encontrar com Deus. E na hora de eu me encontrar com Deus vai ter transformação, vai ter mudança. Mas Deus vai tratar daquilo que Ele precisa tratar comigo. Davi, passou 1 ano. Davi, é o seguinte, fala. Tinha um homem que tinha muitas ovelhas. E tinha outro homem que tinha uma ovelhinha só. Aquele que tinha muita ovelha pegou a única ovelha daquele homem que só tinha uma. É digno de morte esse homem. Aí o profeta Natan: é você. Depois de 1 ano, chegou a hora de se encontrar com Deus. Irmãos, o que nós precisamos entender? Deus vai cercar o nosso caminho para que nós tenhamos um encontro real e verdadeiro com Ele. Vamos pulando aqui. Cercou o caminho dele. Aí Balaão fala assim no 34. Então Balaão disse ao anjo: pequei que não soube que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornarei-me. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque.
Irmãos, presta atenção. Ele vai com os príncipes lá do Balaque lá, mas ele já vai mudado. Sabe o que acontece? Deus, ele mandou Jesus morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E ele vai usar os caminhos que for necessário para salvar a minha vida. Mas ele estava ouvindo a voz de Deus. Eu estou ouvindo a voz de Deus. Deus está falando para mim, não faça isso, eu não estou fazendo. Aí Deus fala, não pode ir lá com eles, mas você vai fazer o que eu disser. Daqui a pouco se acendeu a ira. Você acha que a ira se acendeu do nada? Ai, Deus é temperamental? Não, Deus é Pai. No 23, versículo 8. Ó. Aí o Balaque, que é o rei, oferece sacrifício, faz uma porção de coisas. Aí ele fala assim, amaldiçoa eles. Ele quer que ele amaldiçoe, irmão. Ele quer que Balaão amaldiçoa o povo de Israel. Vai surgir situação para eu fazer o que Deus não quer que eu faça. Vai caber a mim escolher, mas vai chegar uma hora que Deus vai me encontrar comigo e com você. Não vai faltar um. Tem um monte de coisa surgindo no nosso mundo nos dias de hoje. E Deus vai se encontrar. A gente viu muita coisa acontecer no nosso meio, no meio dos cristãos. Deus vai se encontrar comigo e com você. E eu preciso entender o que ele vai falar. Mas Deus quer me punir? Não, Deus não quer me punir. Deus quer me salvar. Entenda o seguinte, o amor de Deus vai acima do que nós podemos entender. E Deus vai usar o caminho. Você não já privou o seu filho de alguma coisa para poupar a vida dele? Eu já privei os meus filhos. Hoje quase que eu tive que privar eles mais um pouquinho. Cadê o Pedro? Foi comer pão, né? A gente vai fazer isso. Não é porque a gente está nervoso. Não, é porque a gente ama. No versículo 8. 23, 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? E como detestarei quando o Senhor não detestastes? Porque do cume das penhas o vejo dos outeiros, contemplo, eis que este povo habitará só entre as nações, não será contado. Deus está falando para ele, falou para ele o que ia acontecer com o povo de Israel. No versículo 12, e ele respondeu e disse, porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Peraí, irmãos. Tá, vamos lá. E ele respondeu e disse, porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha... Então o temor tomou conta dele. Por quê? Porque ele teve encontro com Deus, teve um encontro com o anjo. Irmãos, olha só, as coisas não é no meu padrão, não é no seu padrão, é no padrão de Deus. Nós estamos ministrando e ouvindo o que a gente está ministrando. Aí a gente fala assim, não, é no padrão de Deus. Por quê? Ele estava ouvindo a voz de Deus. Deus falou com ele, mas o caminho dele não estava bom. Mas a partir do momento que o anjo encontra com ele, teve que cercar? Teve. Tem situação que Deus vai nos cercar? Tem. Tem situação que Deus vai falar comigo e com você. O temor toma conta da nossa vida e nós mudamos os cursos das coisas. Continua aqui no versículo 13. Então Balaque lhe disse, rogo-te que venhas comigo a outro lugar de onde verás, e verás somente a última parte dela, mas a todo eles não verá, e amaldiçoa-mo dali. Assim tomou consigo o campo de Zofim, Pisga, e ofereceu um bezerro, tal, um monte de coisa aqui. Então disse Balaão, fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca, torna a Balaque, e fala, e vindo ele, eis que estava no pé do outeiro do holocausto, e os príncipes moabitas, com ele disse-lhe, pois Balaque, que coisa falou o Senhor? Aí ele pergunta, né? Ele foi falar com Deus,
Então alçou a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi o mandato de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Essa palavra que eu queria trazer para nós. Irmãos, tem coisa que nós não podemos revogar, é coisa que Deus mandou, não dá para revogar, eu tenho que cumprir, pronto. Por quê? Porque Deus é soberano. Ele gerou, o temor tomou conta dele e falou assim, ó, Deus não é, daqui que tem esse versículo, Deus não é homem para que minta. Deus deu uma promessa, ele vai cumprir aquela promessa, né? Então, ele está falando aqui especificamente, né? Porque quando o rei Ezequias adoece, ele fala que ele vai morrer, não fala? Mas aí o rei Ezequias vai lá orar. E Deus fala, ó, ouvi a tua oração. E Deus falou que ele ia morrer. Mas ele orou e mudou aquilo que ia acontecer. Então, é nesse contexto aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, vai cumprir alguma coisa? Nós podemos orar? Deus pode ouvir o nosso clamor? Pode. No versículo 23, pois contra Jacó não vale encantamento, e nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá, ó Jacó, e desde Israel, que coisas Deus tem feito. Ele falou assim, ó, não adianta, não adianta. Contra Jacó não vale encantamento, contra Israel não vale adivinhação, pois contra Jacó não vale encantamento. Quer dizer o quê? Nós herdamos essa bênção. Contra a nossa vida não vale macumba, não vale... não sei o que, escrevi seu nome, deixa lá, pode deixar lá, Deus é que nos guarda. Então, ele está falando aqui, mas o que aconteceu para ele falar com tanta força? Ele estava lá no meio do rei, porque o temor tomou conta dele, ele se encontrou com Deus e as coisas aconteceram. Olha só aqui o versículo 24, 2 e 3, só para a gente entender como Deus trata ele agora. Olha só. Levantando Balaão os olhos, e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Meu irmão, ele quer morar em mim, quer fazer morada, ele não quer privar eu da presença dele, não. Por isso que ele vem na nossa vida e fala assim, ó, porém, a jumenta, você espancou a jumenta, você está perverso. Mas o temor tomou conta dele. Ele falou assim, ó, não, Senhor, temeu na hora. Se o Senhor quiser que eu volte, eu volto. Não, pode ir. Mas vai falar o que eu disser, irmãos. Eu e você, nós temos uma linha. Nós temos uma linha. E eu não posso passar dessa linha, que é a determinação de Deus. O que ele falou para Josué? Ó, medita dia e de noite nos livros dessa lei, porque tão somente te fará prosperar o teu caminho. Olha só, e levantando Balaão os olhos, e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Versículo 3. E alçou a sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, fala, ó homem de olhos abertos. Já mudou a conversa. Já mudou aquilo que ele estava ouvindo. Homem de olhos abertos. Deus abriu os olhos dele, o Espírito do Senhor veio sobre a vida dele. Irmão, o Espírito Santo quer morar na minha e na sua vida. Ele vai nos dar direção. E muitas vezes eu e você, nós estamos por um caminho, o caminho está fora de Deus. O que Deus vai fazer? Vai pôr uma parede aqui, uma parede aqui. Aí você vai fazer uma coisa e não está muito certo. Você vai fazer uma coisa e não dá muito certo. Você vai fazer outra e aí até o teu animalzinho fala, não, sai daí, vem para cá. Não vai para lá não, vem para esse lado aqui. O que eu preciso entender? Qual que foi a história do cara aqui, do profeta? Quando a gente ouve a história, você fala assim, meu, Balaão é profeta, falso profeta. Mas ele foi um homem que foi usado por Deus.
falou aqui para o Balaque, não profetizou por quê? Porque o temor tomou conta dele. Por quê? Se encontrou com Deus, se encontrou com o anjo de Deus, teve transformação, teve milagre. No versículo 13, ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata. Peraí, 11. Ó. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente. Olha só, no finalzinho ainda ele quer ver se ele cai naquilo novamente. Não cai mais, porque a presença de Deus tomou conta dele. Ele teve um encontro com Deus. Ele fala assim, isso aqui é o rei falando, ó, no versículo 11. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou dessa honra. Deus privou, tem honra que Deus vai me privar, que não é honra que vem dele, é honra que vem do homem, de negociação errada, de combinação que não presta. O que Deus está querendo fazer comigo? Me encher do Espírito dele, abrir os nossos olhos e falar assim, ó, Balaão, homem de olhos abertos, e o Espírito do Senhor, é isso que ele quer fazer com a minha e com a sua vida. O que a gente tem aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui que a gente tem vai passar. As outras que tem vai passar tudo. Mas se eu tiver a comunhão com Deus, Ele vai abrir os nossos olhos. Está cercando o caminho, não é para punir, não é para matar, não, é para salvar e nos usar de maneira extraordinária. No versículo 12 fala assim, então Balaão disse a Balaque, não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste dizendo, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não posso transpassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal do meu próprio coração. Não posso fazer nada do meu próprio coração. Ai, senti aqui agora, vou fazer tal coisa. Meu irmão, se a gente não vigiar, o meu coração sente tanta coisa durante o dia, que você só vai falando, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque o Senhor está me vendo, o Senhor sabe o que eu vou pensar. Antes de eu falar, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Aí ele fala assim, não, eu não posso transpassar o mandato do Senhor. Fazendo bem ou mal do meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso farei eu. Agora, pois, eu que me vou ao meu povo, vem avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. E aí ele vai falar um monte de coisa aqui. Irmãos, o que nós precisamos entender? Deus cercou o caminho dele, porque ele era um profeta daquela época, usava um monte de coisa. Mas por conta de ter um encontro com Deus aqui, com o povo de Israel, Deus enviou, foi ao encontro dele. Nós estamos ali no nosso caminho. Quando tem um encontro com Deus, as coisas acontecem. Quando tem um encontro com Deus, as coisas vão mudar, nossa vida vai mudar. Olha só, vamos rapidinho aqui no Paulo, Atos 9. Atos capítulo 9, versículo 1. Aqui o Atos é rapidinho. Ó. E Saulo, respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquela seita, quer homens, quer mulheres, conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. Olha só, do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, irmão, qual era o propósito do Saulo? Prender todos os crentes que estavam buscando Jesus. Peraí, rapaz. Você está com esse fôlego todo? Eu vou transformar você agorinha. Peraí que eu vou transformar. Irmão, teve um encontro com Deus. Olha só, estava bravão, né? Valentão. Olha como é que Deus encontrou com o valentão. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele já murchou na hora. Irmão, Deus pode vir numa voz mansa falar comigo e com você. E que bom, quando eu ouço, quando você ouve.
Mas tem hora que eu posso cair do cavalo, né? Deve que é daqui que veio esse termo, né? Pode ter hora que a gente cai do cavalo, cai em terra. Não sei se é no cavalo que ele está, mas eu acho que devia ser cavalo ou camelo. Mas caiu do cavalo. Vamos usar esse termo. Por quê? Estava com um projeto errado. Eu estou com um projeto errado, Deus vai me derrubar do cavalo. O que você já foi fazer que não deu certo? Aí lá na frente você fala assim, nossa, se eu tivesse me envolvido nisso aí, tinha dado problema. Deus derruba eu do cavalo. E é para me matar? Não. Não é para cortar. É só para podar. Aí ele fala assim, ó. E disse, quem é, Senhor? Porque Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar-se contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse-lhe, Senhor, que queres que eu faça? Depois que caiu do cavalo, ficou que nem uma donzela. Não, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Ficou mansinho, não é? A gente tinha os valentão da época, né? A gente falava assim, deixa você ver a barcona que você vai ver sua voz afinar na hora. Né? A viatura estava passando, estava andando, a polícia tinha um poder de autoridade maior. O que, filho? Eu só escutava as histórias. Não, senhor, eu estava aqui, fui fazer tal coisa para minha mãe, já falava logo da mãe, do pai, e um monte de coisa aiada. Por quê? Porque temia. O que ele fez aqui? Ele derrubou ele do cavalo. Era para matar? Não, Deus sabe derrubar do cavalo que não vai cair numa pedra e matar. Ele derruba eu do cavalo sem me matar. Derruba você do cavalo sem te matar. Só para nos dar entendimento. Aí ele fala assim, e tremendo atônito disse, Senhor, que queres que te faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, Saulo levantou-se em terra e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Aí é onde que Ananias, Deus fala com Ananias, e Ananias vai lá e impõe a mão sobre ele. E dispõe o Senhor, vá, porque este para mim, irmãos, olha só, Deus não quer. A gente está no caminho fora do projeto de Deus. O que é o caminho fora do projeto de Deus? Eu estou buscando a Deus, estou que nem o Balaão, estou ouvindo a voz de Deus, mas as intenções os nossos projetos têm intenções contrárias à voz de Deus. Deus vai cercar o nosso caminho. Mas, para que ele vai cercar? Disse-lhe, porém, no versículo 15, 9:15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Meu irmão, para com isso. Você é um vaso escolhido na mão de Deus. Eu preciso entender que eu sou um vaso escolhido. E muitas vezes nós tomamos atitudes pelo nosso coração. O que o Balaão falou? Eu não posso fazer nada do meu coração, fazer bem ou fazer mal. Este é para mim um vaso escolhido. O que eu preciso fazer? Senhor, o que queres que eu faça? Aí ele fala assim, te mostrarei o que deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Qual é o projeto de Deus na minha e na sua vida? Nos encher do Espírito Santo. Mas dá para me encher do Espírito Santo quando eu estou com a ideia contrária nos meus projetos, nas minhas negociações. Não, eu vou ganhar um dinheiro, vai ser bom. Não era isso que o Balaão queria? O rei falou, não, olha, eu vou te dar isso. Mandou outras pessoas com mais posse lá, não. Fala para ele vai pagar, foi com o dinheiro dos encantamentos. Mas o que Deus quer fazer comigo? Se precisar, ele vai me derrubar do cavalo para me encher do Espírito Santo. Ele me derruba do cavalo, eu fico mansinho, eu paro de teimar, eu paro de desobedecer. Por quê? Porque eu caí do cavalo. O que é cair do cavalo? Vai fazer uma coisa e não deu certo.
vai fazer outra, não deu. Aí Deus vai cercando. Aí tem uma hora que esmaga o pé, a jumenta vai lá e esmaga o nosso pé. Não fez mais que isso. Só esmagou o pé para ele sentir que tinha uma força sobrenatural. Aí ele fala assim, Ananias foi e entrou. Seja e tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram os olhos. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas. E recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Logo já foi batizado, já obedeceu a Deus. E as coisas aconteceram. O que nós precisamos entender? Balaão se encontrou verdadeiramente com Deus. Teve a vida transformada, passou a ouvir a voz de Deus, verdadeiramente obedeceu. Saulo teve um encontro com Deus, teve a vida transformada. Já o menino da árvore lá, Zaqueu, entrou. Zaqueu, vem cá logo, vou na sua casa. Não, Senhor, Zaqueu é ladrão, está roubando. Não, Senhor, eu dou meus bens aos pobres, se eu restituo quem eu peguei 4 vezes, e dou metade dos meus bens aos pobres. Esse também a salvação veio a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Teve um encontro com Jesus, gerou temor, gerou transformação no coração dele. O outro lá, o ladrão na cruz, teve um encontro com Jesus no último instante e falou assim, não, a gente está aqui porque é culpa nossa, mas esse está aqui, nada tem. O primeiro ladrão não reconheceu a presença de Jesus quando viu ali na cruz, falou assim, não, desce daqui, tira eu e você. Aí ele falou assim, você não teme a presença de Deus, estando do lado dele? Nós estamos aqui porque nós devemos, mas esse nada tem. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. Ainda hoje estará comigo. Meu irmão, Ele quer nos encher, quer nos levar para o paraíso. Mas o que eu preciso entender é que Ele vai usar os caminhos dEle para falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.